Tem que compartilhar a tela. Sim. Todos vêm? Sim. Ok. Bom dia a todos. Novamente, queria agradecer pela presença. Acho que essas reuniões são sempre bastante produtivas, né, de interação entre os PVs. O projeto todo PV tem sido bastante frutífero, né? Apesar de algumas dificuldades, mas a ideia é muito boa, né? Hoje a gente vai colocar algumas observações e alguns resultados, algumas perspectivas, né, no intuito da reunião, principalmente aqui do nosso PV, que é o PV2, né, nessa terceira fase. Vou fazer um breve histórico das duas fases anteriores, até para explicar como é que a gente chegou no que eu vou apresentar para a terceira fase, tá? Então, de fato, o PV2, nessa fase 3 do projeto, ele envolve a validação, é a palavra-chave, de biomarcadores funcionais, proteínas, né, de palma forrageira, auxiliares para melhorar essa planta tão importante, né, para a sociedade, para a economia e até para o meio ambiente, não só do Nordeste, mas do país e de vários locais do mundo, tá? Visando resistência à cochoneira de escama. Como eu falei, esse é constituído do PV2. O PV2 ele é parte principalmente envolvida com um grupo do IPA e um grupo lá da Federal de Pernambuco, dentro aqui desse guarda-chuva do PV FACEP-IPA, que é o Desenvolvimento Tecnológico em Pesquisa Agropecuária para Pernambuco, né? De fato, o que é que se sabe sobre essas interações, principalmente do ponto de vista molecular, entre a cochonilha, que é uma praga de extrema relevância já há um bom tempo, fauna. O que se sabe basicamente é que a cochonilha ela faz uso principalmente de enzimas degradadoras, principalmente proteases de algumas toxinas, várias não descritas ainda, mas que suspeita ter uma ação forte, para ela conseguir colonizar, se estabelecer e causar dano à planta hospedeira, né, a planta atacada. Já pelo lado da planta, o que se sabe da literatura é que cálcio parece ser importante para a tolerância ou até resistência a essa praga. Várias vias de defesa são ativadas por jasmonato, etileno, ácido salicílico, regulados por auxina, e a planta faz uso de algum arsenal também para ela poder se defender contra esse agressor, esse inseto agressor, que são a produção maior de lectinas, a produção de inibidores de proteinase e proteases, né? Faz sentido. E também alguns mecanismos mais sofisticados, vamos dizer assim, de regulação genética, por exemplo, a produção de alguns RNAs pequenos de interferência e microRNAs que migram pela planta, protegendo, depois do ataque da cochonilha num ponto da planta, protegendo o resto da planta, uma espécie de resistência sistêmica. Tem um problema nessa situação, que eu já relatei em outras oportunidades, que é a falta de informação, né? Embora o estudo de interação molecular entre uma planta atacada por uma praga e uma praga inseto sugador do tipo da cochonilha, tem bastante estudo em relação a pulgões, né? Agora, com relação à cochonilha, principalmente cochonilha de escama, tem praticamente nada quando comparado à quantidade de estudos disponíveis para pulgão. Por que a gente foca em melhoramento genético e a gente considera que o que a gente está fazendo é auxiliar? Lógico que não é melhoramento genético, né? Não vou cometer essa heresia de falar que é, mas é auxiliar sim e pode fundamentar estratégias não tão futuras assim, a gente espera num prazo bem próximo, de melhoramento para a palma forrageira. A gente questiona pelo seguinte, que não existe material resistente, né? Então, se não tem material resistente, fica difícil você procurar fontes já estabelecidas de resistência como controle para poder comparar. Mas, enfim, não tem material resistente, a gente tem que começar por algum lugar. E a gente resolveu começar procurando
no banco de hemoplasma, na diversidade genética disponível para análise, onde é que estariam potenciais genes que respondem ao ataque de cochonilha. E mesmo que a resposta fenotípica de tolerância seja pequena, já é uma resposta e talvez é um indicador de um caminho e um mecanismo molecular, fisiológico, bioquímico de defesa. Dispensa comentários, é importante achar uma solução na planta para resistência ou boa tolerância a essa praga, né? Realmente é um inseto que tem causado muito dano. Raramente ele não causa dano econômico para os palmais. E, claro, a gente ainda está tentando entender vários mecanismos de como isso acontece na planta. O que se sabe, de fato, é que tem mais coisa envolvida nesse sistema dos dois lados, né? Tanto do lado da planta quanto do lado do inseto praga. Por exemplo, recentemente se descobriu que para o inseto praga sugador, como eu disse, já é muito descrito para pulgão, e aí a gente considera que, por serem até taxonomicamente próximos, não tão distantes, terem o mesmo hábito de alimentação via sucção de seiva ou sucção de conteúdo intracelular. Hoje já se sabe, por exemplo, que ferro é importante para o inseto, né? Parece importante. Né? É coisa bastante nova. E do lado da planta, algumas novidades têm surgido. Vou falar um pouquinho mais lá no final, de respostas químicas da planta para se proteger, ou pelo menos para deterrer, espantar, né, o inseto. Isso ajuda bastante. Bem rapidamente, eu vou passar o que a gente já sabe lá da primeira fase. A primeira fase foi a linha de frente, né? A gente fez experimentos em casa de vegetação e viu que, através de proteômica, era possível identificar expressão gênica diferencial em resposta à presença ou não da cochonilha, tanto quando a planta estava com o status hídrico adequado e, principalmente, né, a gente tem interesse, também se verificou a resposta diferencial da expressão gênica em nível proteico quando a planta estava sofrendo estresse hídrico. Né? Polêmico falar em estresse hídrico em palma, mas ela também sofre estresse hídrico com qualquer planta, também precisa de água. Né? Quanto mais água, lógico, sem exagerar, mas quanto mais água ela vai funcionar melhor, inclusive a defesa dela. A gente conseguiu identificar uma série de proteínas, que a gente mostrou essa lista para vocês, proteínas de resposta ligadas a vários mecanismos, né? Tanto quando estava sob condição hídrica adequada, quanto quando a planta estava sob condição hídrica não adequada, né? Déficit hídrico. E realmente as proteínas que foram identificadas, elas só se manifestaram ou deixaram de se manifestar quando a praga estava presente. Como eu já mostrei outras vezes também, a gente tem uma visão gráfica, né, uma forma de representar graficamente o proteoma sob seca quando não tem a cochonilha, e quando a gente põe a cochonilha no sistema, essa topologia, essa topografia do sistema muda, é isso que essas figuras representam, e como eu já falei também em outras oportunidades, a gente está de olho em identificar proteínas chaves, reguladoras. Então, por exemplo, essa ACC2 aqui, solar aqui, com um monte de gente satélite a ela, significa que ela regula ou ela tem uma interação com várias proteínas, tá? É isso que basicamente a gente fez. Falando assim, parece que foi rápido e foi fácil, né? Mas, basicamente, teve um grupo pequeno para fazer isso. Teve muito associado à tese de uma doutoranda do grupo, Mara. Acho que Mara está online aí participando também. E aproveitar já para agradecer. Foi um trabalho bastante árduo, porque tem pouca informação, né? E eu não sei quão familiarizados todos estão com a técnica. Para fazer proteoma, você tem que ter pelo menos genoma ou transcriptoma daquela espécie conhecido, que não era o caso, né? Bom, na fase 2, o foco de fato, não sei se vocês lembram da primeira figura, a fase 1 era procurar agulha no palheiro, a gente achou várias agulhas, e na fase 2, seguindo essa metáfora de analogia, a gente queria encontrar as melhores agulhas que ajudassem. Então, na fase 2, a gente começou a refinar a análise em cima dos dados obtidos, porque a gente realmente precisava selecionar
genes candidatos a marcador, né? O que é um bom marcador, né? Funcional? É aquela proteína, aquele produto gênico que se expressa quando é necessário, né? Nesse caso que a gente está estudando, são proteínas de rápida resposta, de rápida expressão, rápido acúmulo, quando a praga chega. E mais, né? Lógico que a rápida expressão em resposta ao inseto deve provocar uma resposta fenotípica, né? Fisiológica, fenotípica, de tolerância, né? Ou quem sabe um dia a gente chegue numa resposta de resistência. A gente faz uma análise muito parecida com a parte de anotação, mas isso aqui é um refinamento da anotação que a gente chama de ontologia gênica. O que dá para enxergar nesse gráfico aqui? Então, por exemplo, quando a gente compara plantas bem irrigadas, sem cochonilha, HS e HC com cochonilha, a gente categoriza em grupos, né? Grupos funcionais de processos biológicos. A barrinha verde significa o nível ou a frequência dessas proteínas quando a planta está bem, está sem cochonilha, e a barrinha vermelha é quando ela está com cochonilha. Então, nitidamente dá para ver o que a planta está sofrendo apresenta cochonilha. Então, diminui um pouco proteínas de sinalização, né? Pode variar o tipo de proteína, mas a quantidade de proteínas relacionadas à sinalização diminui. Fotossíntese, então, nem se fala, né? Então, no quadro geral, você pode dizer que a presença de cochonilha reduz muito o crescimento da planta, a possibilidade de produção de biomassa, enfim, fotossíntese. Também mexe com lipídio, mexe com síntese de proteína, começa a ativar uma série de proteínas envolvidas com produção de RNA, com transporte. Então, a gente acredita que todo esse pessoal aqui no meio que tem barrinha vermelha e não tinha barrinha verde, né, quando não tinha cochonilha, são proteínas ligadas a várias categorias metabólicas e funcionais que estão envolvidos com respostas, com mecanismos que são ativados na presença da cochonilha. O transporte de elétrons, respiração, metabolismo específico de alguns aminoácidos. Uma outra coisa que a gente pode dizer, a glicólise, ela é quase zerada porque a planta passa a ativar outras proteínas, né? Metabolismo hormonal também, muita coisa que funcionava se a cochonilha deixa de funcionar, por aí vai. Claro, também tem categoria que a gente não sabe a que está associada. Aí várias, por exemplo, aqui a gente vê que na presença da cochonilha, várias proteínas que antes, sem a cochonilha, não estavam ativas, passam a ser ativadas, mas a gente não sabe ainda com o que elas estão relacionadas. Sob seca, né? A barrinha verde sem cochonilha, a barrinha vermelha com cochonilha. A gente vê que a quantidade de categorias de expressão, categorias de processo biológico exclusivas de cada condição aumenta, né? Então, metabolismo antioxidante, como esperado, né, na presença da cochonilha, ele aparece, antes ele não aparecia. A cochonilha parece interferir até na divisão celular, no controle de divisão celular da palma. São todos focos novos que a gente tem que começar a enxergar. Certas proteínas de parede celular que sem a cochonilha eram expressas na presença da cochonilha deixam de ser expressas, né? E por aí vai. E claro, chama bastante atenção o fato da presença da cochonilha ativar uma quantidade de genes de resposta absurda, né? Bem mais do que em outras categorias. Claro que isso é esperado, né? A presença de uma praga com certeza leva à alteração de resposta na expressão gênica, mas a gente esperava uma intensidade desse tamanho, né? Tanto em nível transcricional, quer dizer, vários genes ali que estavam quietinhos passam a transcrever RNA, e uma escala maior ainda de diferença, uma quantidade muito grande de transcritos, né? Passam a ser traduzidos em proteína quando a cochonilha está lá. Então, o efeito água, né? O efeito água está também expresso aqui, né? O efeito água, se é a estação seca, se é a estação chuva, a gente conseguiu identificar exatamente quais categorias são mais responsivas a isso, né? E o perfil aqui, independente de ter cochonilha ou não, quando está irrigado, e aqui à direita, quando está sob seca, sem água. Então, realmente, o status hídrico da planta e do solo, obviamente, interfere, né? Quando a gente pega uma lupa e começou a analisar, são resultados basicamente da tese da Mari, que a gente deu uma refinada e já foi para o artigo que está sendo digerido
pode dizer assim, para a publicação, a gente começou a enxergar algumas coisas que passaram a fazer sentido. Eu vou passar rapidamente para não cansar tanto assim. Eu pensei em alguns resultados mais interessantes, né? Então, assim, a gente identificou várias proteínas, vários genes, né? E que a própria literatura embasam como bons candidatos, né? Para se trabalhar como potenciais biomarcadores de seleção de novos materiais de palma mais tolerantes ou até resistentes à cochonilha de escama. Então, por exemplo, o GATA, né? O GATA, GATA19 é um fator de transcrição. Ele age diretamente para ativar alguns genes e ele é ativado em resposta, por exemplo, à defesa, ele é ativado em resposta a ferimento. Então, as coisas começam a fazer sentido. E ele também está relacionado à ativação das vias de regulação por jasmonato, ácido jasmônico, que é um hormônio por excelência ligado à resposta a estresse biótico, né? Vários processos também são envolvidos com isso. É claro que fotossíntese e respiração aeróbica vão responder à presença da cochonilha, como a gente falou, mas isso ocorre via duas enzimas, pepcarboxilase e rubisco. Poxa, é lógico. Bom, é lógico, todo mundo espera, mas é sempre melhor quando você confirma que é aquela proteína que foi variável, né? Então, de fato, de alguma forma, a cochonilha, ou via toxina, ou degradação direta, e provavelmente provocando uma resposta da planta, reduz a atividade da PEP carboxilase e da rubisco. Lembrando lá da fisiologia CAM, né, e da fisiologia C4, né, que é a fisiologia CAM era basicamente a fisiologia C4, não espaçada espacialmente, mas espaçada no tempo, né, dia e noite. E a gente lembra que rubisco é fundamental para todas as plantas e PEP carboxilase fundamental para concentrar CO2, tanto para a planta C4 e também para as plantas CAM, como é o caso das cactáceas, né? Pois é, a cochonilha ataca bem no coração da fotossíntese, que é essas duas enzimas da planta. Então, acho que qualquer coisa que a gente consiga ajustar ou favorecer a planta nesse ponto, nesses alvos, tende a favorecer a fotossíntese dela. Uma proteína que é semelhante a uma proteína de resistência à doença já descrita, né? Uma proteína resistente ligada à resistência a patógeno, mas muita coisa ligada à resistência a patógeno também é regulado, sofre regulação dependendo de pragas, né, de insetos. As plantas em geral usam mecanismos similares, tanto para se defender de patógeno quanto para inseto. É essa daqui, a EDRX1, né? O mais interessante dela é que, de fato, ela já foi comprovada também como responsiva em algodão, quando a planta é atacada por Helicobacter parmigera. Acho que vários de vocês já trabalham com ela, né? Enfim, praga bastante séria do algodoeiro. Então, assim, essa resposta ela se dá por alteração de sinalização por lipídios. A outra proteína, que é uma proteína ligada à parede, que é um receptor quinase, também já foi descrito como responsiva para ativar mecanismos de defesa contra patógenos, né? Essa proteína de parede celular. Na verdade, é um receptor bem próximo da parede, né? Ele está lá ancorado na membrana celular e tem lá um domínio extracelular ancorado na parede e domínios internos que vão levar a uma resposta interna, né? A gente identificou essa proteína como exclusiva, ela só apareceu nas plantas onde tinha cochonilha atacando, ela não apareceu nas plantas que não tinha cochonilha atacando. Então, assim, a associação com a resposta da planta cochonilha ela é bem provável, né? Bem confiável estatisticamente, pelo menos. O fato é que depois que a cochonilha destrói parede celular para se alimentar, ela, lógico, um dos produtos dessa destruição são fragmentos de pectina, e pectina, tá aí Rômulo para não me deixar mentir sozinho, é o que mais tem ali na parede celular da palma, né, a princípio, e esses fragmentos de pectina vão ser detectados, né, vão levar à alteração desse domínio extracelular da proteína, causando uma resposta interna diferente. Ou seja, se antes essa proteína ativava expansão celular, crescimento, está tudo bem com a célula, com a planta, na presença dessa degradação de parede celular, por exemplo, por lesão pela cochonilha ou por degradação,
ela vai causar agora uma resposta de estresse. Então, para o crescimento, para a produção de biomassa, e a planta agora vai cuidar de se cuidar, né? É o que a gente pode dizer. Proteínas relacionadas ao citoesqueleto também foram encontradas, e isso está super bem descrito na literatura, para vários tipos de inseto, para respostas de plantas a vários tipos de inseto fitopatogênicos, aí também para o ataque de alguns insetos, né? E, felizmente, a gente encontrou duas coisas super interessantes que se aplicam ao sistema palma-cochonilha. Uma delas, né, de um artigo até recente, né, não tão antigo assim, é com pulgão, né? Então, assim, foi verificado nesse artigo que plantas hospedeiras, né, atacadas por pulgão e mutantes deficientes para o gene ADF3, que é o fator de polimerização de actina. A actina é uma proteína estrutural da célula, né, que monta como se fosse andaimes que sustentam a estrutura celular. E no mutante, é claro que esse andaime é falho, é cheio de erros. Foi verificado que quando a planta é mutante para esse gene, é deficiente desse gene, o inseto sugador que ataca essa planta, ele tem uma facilidade muito grande de encontrar onde está o floema. Então, isso aí, é claro que o inseto adora esse tipo de planta, ele adora, é bem mais fácil para ele vai ter mais sucesso em se alimentar e, obviamente, em se reproduzir nessa planta, porque a alimentação para ele é mais fácil. E um outro artigo também mais antigo, lá de 2012, mais interessante ainda, é que foram encontradas na saliva de pulgões, e aí a gente deduz ou acredita que na saliva ou na secreção digestória externa de cochonilhas também apareçam proteínas de específica ligação à actina, ou seja, tem todo um arsenal químico do inseto também que vai fazer ele ser mais eficiente em digerir, em dissolver, em degradar a célula para poder se alimentar melhor, ou mesmo para poder localizar onde é que está o floema, né? É bastante interessante, é como se quimicamente o inseto conseguisse ter uma quimiotaxia física para achar onde é o floema. É tudo muito incipiente ainda, né? Incipiente no sentido de não ter uma quantidade de artigos muito grande sobre isso, mas os artigos que tem são bem conclusivos e comprovadores dessas hipóteses, né? Metabolismo de lipídio também parece bastante interessante. A ACCase, aquela solar ali que regula um monte de gente, basicamente essa enzima está envolvida no passo-chave de síntese de malonil-CoA, que é um precursor de uma série de compostos secundários, né? Uma série de moléculas que estão envolvidas, e dentre outras coisas, com defesa e principalmente com atratividade ou repulsividade do inseto. Então, mexer nesse vespeiro aqui de compostos secundários também deve favorecer a tolerância ou pelo menos a deterrência da palma, né? Eventualmente a palma não precisa se dar o trabalho de responder ao ataque de cochonilha se a cochonilha sequer gosta dela, se a cochonilha sequer chegar até ela, né? Isso é uma estratégia bastante elegante, bastante interessante também. Outra proteína, outra enzima, IPK2, bem rapidamente, pessoal, ela também já foi descrita, a gente encontrou ela apenas em plantas atacadas por cochonilha. Ela já foi descrita também já há bastante tempo como responsiva a uma maior tolerância em plantas a patógenos e a insetos, né? E mais interessante ainda, ela já foi especificamente descrita como a responsiva e conferindo maior proteção contra uma lagarta, a Plutella xylostella, que é praga de várias plantas, principalmente olerícolas, né? Aqui é o mecanismo de ação da proteína, né? Na verdade, ela atua degradando moléculas que impedem respostas, impedem a ativação lá em nível genômico, lá no nível transcricional do DNA, a expressão desses genes que vão ativar resposta por ácido jasmônico, né? Então, na verdade, a proteína consegue retirar esse complexo de inibição transcricional lá do DNA, libera os genes de resposta a ácido jasmônico para ser expresso,
e mais ainda, ela encaminha essas proteínas que estavam impedindo a expressão da resposta por jasmonato para degradação, né? Porque ela tem uma ligação também com a ativação de proteasomos. Desculpem. Vamos adiante, tem outras proteínas, né? A GPI, por exemplo, ela está envolvida com ativação de resposta sistêmica, isso aí já é conhecido para pulgão. E por ser, deixa eu tomar uma água aqui. Por ser encontrado em cochonilha, a gente também acredita que é responsiva a cochonilha também. Outras proteínas que a gente achou, a SEC14, ela também ativa a resposta a jasmonato. Ela foi exclusiva de plantas sob sequeiro que tinha o cochonilha. Então, assim, ela vem, como outras plantas, não vou entrar tanto em detalhe, mas é porque são vários exemplos, né? E o que a gente ficou feliz de analisar esse resultado mais refinado é que todos os exemplos estão levando também a um grande alvo, que é o acúmulo de proteínas ou a expressão de genes em resposta ao hormônio, né, o fito-hormônio ácido jasmônico, ser importante, ser a principal via, pelo jeito, né, pelos resultados, que a palma usa para responder ao ataque da cochonilha de escama. Isso nos deixa relativamente tranquilos, porque é o que também diz a literatura em relação ao ataque por pulgão. Ou seja, para insetos sugadores, né, do tipo pulgão, cochonilha, cigarrinha, etc., a palma, a resposta padrão das plantas, de palma, segue e figurino nesse caso, parece ser via ácido jasmônico. Tá? Então, assim, qualquer coisa que se faça nesse sentido de melhorar a resposta da planta através de jasmonato pode ajudar. A gente daí começa a derivar uma conclusão, por exemplo. Então quer dizer que se eu aplicar no campo, na palma, ácido jasmônico, eu vou estar como se fosse vacinando a planta e tornando-a bem mais tolerante a um ataque futuro de cochonilha? Não necessariamente, até porque o custo disso seria muito grande. Não sei até que ponto compensaria para o produtor ficar aplicando ácido jasmônico, que tem uma volatilidade, uma dispersão no ambiente muito grande, por causa, e se isso conferiria uma resistência a longo prazo para a produção. Né? O custo aí é um problema, ácido jasmônico é caro, bem mais caro do que alguns fertilizantes ou alguns outros insumos utilizados. Também foi feita a comparação extrema, né? Ou seja, o melhor dos mundos contra o pior dos mundos, e aí, da mesma forma, a gente detectou respostas ligadas a vários processos biológicos. Acabamos detectando basicamente as mesmas proteínas, faz sentido, né? É a mesma planta atacada pelo mesmo inseto, e variou apenas a intensidade dessa resposta, né? Claro que se você está comparando o pior dos mundos para a palma versus o melhor dos mundos para a palma, a intensidade da resposta da palma tende a ser maior. Então, de novo, rubisco, pepcarboxilase. Uma outra proteína que apareceu, remorina, ela também está envolvida com o fator de nutrição GAR, está envolvida com a mesma resposta de sinalização. Essa proteína ela ocorre no núcleo da célula e também na membrana e na parede celular. Mas o importante é lembrar que ela já é bem descrita na literatura há muito tempo como reconhecedor inicial dos elicitores de patógenos e de insetos. Ou seja, é a porta de entrada, né? É a porta de entrada. Sem essa proteína, a planta não percebe, ou a célula da planta não percebe que está sofrendo um ataque por cochonilha. E todas as respostas da planta vai depender dessa percepção. Ou se a resposta ocorre a tempo, depende dessa percepção. Em resumo, não é que a planta não tem mecanismo de resposta, ela tem, só que ela ativa essa resposta muito tarde. Quando ela ativa essa resposta de forma efetiva, os dados estão indicando que a cochonilha é tão bem sucedida porque ela engana essa resposta, ela faz com que a resposta seja atrasada, né? Insuficiente para ter uma efetividade fenotípica de tolerância ou de resistência, tá?
De novo, outras proteínas ligadas à resposta por ácido diasmônico, né? E muita coisa de lipídio também, transferência de lipídio. Estou passando rápido porque basicamente o que interessa está destacado em vermelho, né? Outra proteína, quinase, do tipo serina-treonina, também já descrita como envolvida no reconhecimento de receptores que vem da célula de insetos. Olha que ponto chega a especificidade da ação dessa proteína. A planta que produz essa proteína tem na sua célula uma proteína agora que é capaz de perceber lá na membrana, lá na parede até, a presença de moléculas que vêm da saliva do inseto. Então, antes até do ataque efetivo do inseto chegar na célula, a saliva chega com essas proteínas e as proteínas do inseto, da saliva do inseto, são detectadas pela planta. Então a planta consegue ativar respostas pouco antes da chegada do inseto e atrapalhar um pouco a vida do inseto, é o que a gente pode dizer, né? Outra quinase ligada com modulina, ligada a cálcio, nós vamos falar um pouquinho mais de cálcio, como eu disse, parece ser interessante, e a cafeocoa-metiltransferase, que é uma enzima chave lá na biossíntese de lignina, que aí também para outros PVs tem uma certa conexão, né? É óbvio de se esperar que a lignina seja importante para aumentar a tolerância ao ataque de um inseto sugador, porque o inseto sugador primeiro tem que furar, né, toda aquela estrutura da epiderme da planta, da cutícula, romper parede celular, e teoricamente, quanto mais lignina tiver essa parede celular, vai ser mais difícil até para quebra, para destruição mecânica daquela parede para o inseto. O inseto não quer se dar o esforço de ter muito trabalho de dissolver aquela parede celular para se alimentar, então, óbvio, ele vai preferir uma planta que tenha menos lignina ou uma estrutura de parede celular mais frágil, mais fácil de ser digerida. Essa é a linha que a gente tem trabalhado. De fato, isso já foi descrito de novo para pulgão, né? Plantas que têm maior expressão desse gene, maior produção de lignina, são mais resistentes a pulgão, mais tolerantes até resistente a pulgão, que é um inseto sugador. Então, na mesma linha, a gente espera que isso esteja acontecendo na palma atacada por cochonilha, tá? A gente começa a fechar, então, uma linha de raciocínio, né? Como já no final do PV2 a gente conseguiu fechar, e basicamente o que a gente já colocou para publicação, está fechando isso, as revistas estão cobrando validação, né? E a validação ficou um pouco emperrada agora com essa história de pandemia, mas está na lista, né? A ideia é a seguinte, a ideia é que remorina e outras proteínas, principalmente as quinase dependentes de serina e treonina, são as grandes receptoras, né, da planta para responder, para perceber o ataque da cochonilha, de escamas, e em seguida isso ativa genes envolvidos com resposta ao cálcio, são sinalizadores, e também modificações nas espécies reativas de oxigênio, metabolismo antioxidante. Essa mudança de cálcio e de metabolismo antioxidante leva já a uma outra sinalização mais interna, que depende dos hormônios ácido jasmônico e etileno para ativar outros genes, que por sua vez vão ativar diretamente lá no DNA fatores de transcrição, que vão ativar genes de resposta direta. Então, tem uma série de genes de resposta direta aqui que são ativados por esses fatores de transcrição, né? E aí o produto da expressão desses genes é que vai modular como resposta lá no metabolismo, na fisiologia, na biologia da planta, somente nos sítios onde ela é atacada, para atrapalhar a vida da praga, do inseto, e querer que ele vá embora, enfim, atrapalhar a vida dele, atrapalhar a digestão dele, de alguma forma fazer com que a planta tente se defender. Então, essa cascata de eventos aqui é o que a alteração do proteoma que a gente observou tem trazido. E, claro, todos os envolvidos aqui são candidatos a biomarcadores, são as cerca de 10 proteínas que a gente tem selecionado, e foram as portas de entrada finalmente para a fase 3, que é onde a gente se encontra agora, onde a ideia central é mostrar efetivamente, pelo menos in vitro, e se der tempo e houver condições in vivo, que é o objetivo final, mostrar que essas agulhas selecionadas, esses biomarcadores, estão associados à resistência ou podem levar à resistência. Para isso, a gente volta para o campo, lá com todo o apoio do pessoal
da equipe, lá coordenada pelo Dr. Djalma, também está aí participando. Já queria registrar também agradecimento a essa outra pessoa-chave, o Dr. Djalma, o José de Paula, Amaro e, enfim, toda a equipe que tem nunca mediu esforço para nos ajudar, para ter acesso a esse material. A gente tem conversado e elencamos alguns materiais, alguns já claramente suscetíveis para a gente usar como controle suscetível e alguns já candidatos lá do melhoramento a mais tolerantes, né? Inclusive alguns com serosidade, etc., que aí nos remete ao metabolismo de lipídio que a gente tem que dar uma analisada. Foram previstos alguns contrastes já foram isolados alguns materiais, confirmados que de fato que a gente considerou suscetível, a cochonilha de fato é muito suscetível, e que a gente considerou menos suscetível ou mais tolerante, de fato é mais tolerante. Então a gente fechou nesses 6 por enquanto, né? Pode ser que surjam outros materiais, dependendo do interesse e disponibilidade do programa de melhoramento de palma do IPA, das instituições parceiras. A gente fechou nesses 6 materiais aqui como fortes suspeitos para maior tolerância e, quiçá, a origem de material para resistência, né? Então, esses materiais são os que estão em pauta para se fazer validação. Quando eu digo validação, eu estou falando sobre testar do ponto de vista molecular se aquela correlação que a gente viu, a validação que a gente viu em nível traducional, nível proteico, né, nível de proteoma, acontece via transcricional, aí através de PCR em tempo real. Nessa fase 3 a gente conseguiu a síntese de alguns primers já, tem mais primers, mais iniciadores, tá aqui os iniciadores específicos, né? Cada parzinho aqui de iniciador é específico para amplificação do transcrito ou do gene codificante da proteína que está aqui listado, né? Vários que eu discuti lá. Vocês podem perguntar, mas por que essas, né? É o que a gente está falando na última meia hora, 40 minutos, é exatamente justificando o porquê essas plantas, né? Tem uma forte probabilidade de pelo menos alguma delas ou algumas delas viabilizar trazer a tolerância ou a resistência da palma para a cochonilha de escama para um nível maior, né? Isso aí deve ajudar o melhoramento, é o que a gente espera. A extração de RNA, a síntese de cDNA, a gente já conseguiu elaborar, e aí o trabalho basicamente da Tainara, a nossa IC, que acompanhou Mara, principalmente nesse resultado final. Uma outra forma de validação que a gente tem trabalhado é através de Western blot, né, que é uma forma de validação mais direta, ou seja, a partir da amostra vegetal, né, lógico que aqui não é palma, é só um exemplo, mas direto da amostra vegetal a gente consegue extrair as proteínas que estão lá, transferir para uma membrana e hibridizar com anticorpo específico. Então, voltando na lista aqui, a gente teria que comprar, né, ou conseguir sintetizar em algum biotério, trabalha com isso, esses 10 a 12 anticorpos específicos para cada uma dessas proteínas. O problema de anticorpo é o preço, né? Mandar fazer é mais barato, mas a especificidade cai muito. E mandar fazer um que é altamente específico para aquela proteína-alvo tem um custo bastante grande, e quando a gente lembra como está a situação de fomento à pesquisa diretamente para insumos, a gente tem que pensar em algumas outras alternativas. Claro que é o ideal, fatalmente, aquele 1 ou 2 ou 3 biomarcadores que a gente selecionar como os mais promissores, nós vamos ter que pedir um anticorpo para fazer o Western blot, né? E aí até validar. Eu fico imaginando até, por que não, né? A obtenção de um sistema de detecção direta via anticorpo, obviamente, até para o melhorista poder chegar numa população de cruzamento lá, num ensaio de screening, até no campo, em caso de agitação, e ele rapidamente já conseguir detectar quais indivíduos têm essa proteína em produção, né, significativa, para selecionar quais indivíduos vão seguir nos cruzamentos posteriores, né? Então, ter anticorpo nesse ponto é uma grande ferramenta que o melhorista pode ter. Problema, de novo, custo. Nessa fase 3 também a gente fez uma série de análises bioquímicas, de cunho fisiológico, né? Que tem indicado para a gente muitas coisas que validam aquela expressão diferencial, né? Então, resposta antioxidante com certeza parece ser fundamental.
na resposta à cochonilha mais do que outros materiais. E algumas outras análises que a gente ainda está compilando ou tentando obter resultados, né? Teor de cálcio, por exemplo, nas variedades de cochonilha e tentar interligar com maior ou menor tolerância, é uma coisa extremamente interessante de se fazer. Já tem alguma coisa caminhando nesse sentido, nas colaborações com outros PVs, né? Principalmente o PV do professor Rômulo. Boro também parece ser importante, porque é vital para a parede celular. Teor de lignina, teor de pectinas, de outros hemiceluloses, análise fluorescente de clorofila, composição de ceras epicuticulares, são análises que, assim, não foram viabilizadas ainda, por uma série de razões, principal dela custo, mas que já tem engatilhado aonde fazer, já foi conversado com os pesquisadores das instituições parceiras. Uma coisa que a gente tem feito, e é o que a pandemia tem permitido fazer, é a validação por modelagem, né? Nesse ponto, 3 candidatos pré-selecionados já foram alvo. A gente tem um recurso aguardando aí, com um projeto que o IPA conseguiu aprovar em 2018, junto à FACEP. Espero ter acesso a esse recurso para usar, ainda em tempo, né? E o que a gente tem conseguido da modelagem, né? Claro que não é 100% ideal, mas, enfim, é o que é possível, né? Por exemplo, a quinase dependente de cálcio da palma, ela é quase idêntica ao ortólogo, a proteína ortóloga de espinafre, e tem várias características que a gente conseguiu definir. Está aqui o jeitão, a cara dela, a estrutura tridimensional, né? Tudo bem, é modelagem. Bom, é modelagem, né? É modelagem. Acho que hoje em dia, com as ferramentas computacionais, você consegue dizer bastante coisa da proteína olhando só para o modelo dela. É claro que não é a realidade, mas se é um bom modelo, chega bem perto da realidade, o importante é isso. Por exemplo, a gente já viu que não tem ponto de sulfeto e não tem peptídeo sinal, ou seja, esse peptídeo sinal deve agir no citosol. Então, uma proteína interna da planta, da célula vegetal, ela não é secretada. Isso é importante para a gente poder estudar, manipular o efeito dessa proteína. Já o outro sinalizador, fator de transcrição ligado ao jasmonato, a proteína bem menor, né, ela está ampliada aí, também não parece ter peptídeo sinal, pelo menos pela modelagem que a gente encontrou. Dá para contar bastante histórias a partir da modelagem, dá para preconizar muita coisa, né? Porque em biologia tem muito disso, né? Se você conhece a estrutura, você consegue dizer muita coisa sobre a função. Apesar disso ser em sílico, né? É modelagem. Claro que depois a gente vai ter que testar se em vivo acontece. Então, só completando, atualizando um pouquinho, a gente sabe lá da literatura, o que eu já disse que é importante, a literatura mais recentemente tem chamado atenção para esse palavrão aqui, os benzoxazinoides, né? Acreditem, são toxinas que as plantas produzem para se defender de inseto sugador. Então, eventualmente, isso aqui pode ser uma linha de trabalho, né? Se a indústria de agroquímicos se interessar, é algo a se pensar, né? Claro que tem que ser feito todo o estudo de segurança ambiental e até para o usuário. E mais uma novidade que a literatura tem falado é que os insetos pragas, sugadores, isso já foi confirmado em pulgão, em cochonilha, acredito que não, a gente não encontrou. Existem simbiontes bacterianos que ajudam muito a praga a se alimentar, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Aí o nosso trabalho, nesse quadro verde aqui embaixo, tem confirmado que a gente comprovou que também é importante em cochonilha, como já falamos, né? Cálcio, principalmente, metabolismo secundário, lignina, lipídios, metabolismo antioxidante, etc. Né? Então, assim, esse é o ponto que a gente está agora, né? Aguardando aí, a gente já tinha uma previsão, já vi em conversações para fazer os experimentos de campo que seriam úteis, base para validação. Algumas coisas tem no campo, a gente tem conversado aí com o Djalma, principalmente, com a pessoa Maurício lá da Rural de Serra Talhada também, se dispôs a ajudar, intermediado aí pelo contato viabilizado do professor Rômulo, do PV1. Mas, enfim, a pandemia puxou o freio disso, ficou bem mais complicado a gente caminhar com isso. Mas vamos retomar, se for possível, e da melhor forma possível. Para quê? Focando em tentar identificar a expressão dessas proteínas dos materiais mais ou menos infestados a campo, que é o que interessa, né?
Claro que isso depende de ser na estação de seca, de chuva, a gente já está com os 2 pés dentro da estação de chuva, isso não favorece muito, mas já dá para ter uma boa ideia da funcionalidade. Como eu falei, foram publicadas teses oriundas desse projeto, teses da Mara, o trabalho de monografia da Tainara, por exemplo, e outros artigos também que a gente está em pauta para produção. Formação de recurso humano, pegando as 3 etapas, né? É claro que cada etapa envolveu a participação de diferentes participantes, mas de forma geral, a nossa pós-doc do laboratório, a doutora Fabiana Silva, ela está mais envolvida com proteômica de larga escala, né? Com a parte de bioinformática, identificação de proteínas. Eu coloquei concluído e reticências aqui, porque pós-doc é complicado, né? Difícil concluir um pós-doc de fato, né? Ela está sempre ali ajudando e é a pessoa fundamental do laboratório com todos os outros. O enfoque foi muito maior, tem sido muito maior para os anos doutorados, né? A professora Mara, que já era professora na Estadual do Piauí, antes de vir fazer doutorado com a gente, veio, fez doutorado, uma série de técnicas que ela abordou, e voltou lá para o Piauí, mas a gente continua com a nossa colaboração, conforme for possível, né? Doutora Geiseni, uma interação forte que a gente tem com a Embrapa Algodão, lá de Campina Grande, também envolvida com anotação e validação. Os doutorandos aqui do programa de pós-graduação em genética, o Elton e o Lucas, também estão dando apoio. O Elton tem a sua tese com cana e micorriza, mas dá um apoio muito forte para a Palma. Tem interação muito boa com o IPA, aí, com o grupo do Zé de Paula e do Romário. O Lucas, recém-ingresso, já foi aluno de mestrado nosso, e agora é recém-ingresso na pós de genética. O Lucas está ajudando bastante, principalmente na parte de bioinformática, e vai ajudar, espera-se, a parte de validação. A gente está sem nenhum mestrando atualmente envolvido diretamente com o Palma, mas há vagas, né? Vamos ver se a pandemia deixa chegar alguém. E Tainara, que já está concluindo a monografia dela, também ajudou bastante, Mara, essa parte de validação modelagem. Veja, iniciação científica, né? Então, assim, a gente fica bastante feliz e que tenha já pessoal em nível de iniciação científica, biologia, ciências biológicas, bacharelado, envolvido com técnicas que são bastante promissoras, a gente acredita, para ajudar o setor, né? Para finalizar, eu vou falar um pouquinho de perspectivas, já estou concluindo mais um pouquinho. As perspectivas de trabalho, óbvio, o eixo central é validação, como eu falei, principalmente nesse material que já está em campo, né? Falta a gente sentar com calma e ver o que pode ser feito agora com essa pandemia atrapalhando um pouquinho, mas o que for possível vai ser feito sim, tá? A gente acredita que é uma perspectiva, um desdobramento agora que depende totalmente de parcerias entre os PVs, né, os 4 PVs, envolve como utilizar da melhor forma possível os dados bioquímicos e de anatomia que a gente já tem, né? Eventualmente outros também que a gente vai obter. Uma linha de trabalho que também está no gatilho, mas precisa de gente para ser feita, infelizmente a gente não tem no grupo, embora tenha parceria já na Universidade Federal, estudar a distribuição geográfica genética das cochonilhas, né? Ou seja, responder algumas perguntas do tipo: qual é a diversidade genotípica das cochonilhas aqui pelo Nordeste? É tudo igual? Realmente é tudo parecido? Ou não? Né? Dependendo da região, você tem uma população diferente geneticamente de cochonilha, o que teoricamente dificultaria um pouco esse controle, né? Às vezes você tem um trabalhão para melhorar uma palma para ser resistente à cochonilha, aí depois aparece ou já existe uma população de cochonilha muito diferente geneticamente que dribla essa resistência com a maior facilidade. Então a gente tem que saber como é que é a uniformidade genética, o nível de homogeneidade genética do inseto praga, né? Isso é lá com o professor Valdir, do Departamento de Genética, mas a gente tem acompanhado o professor Valdir, está mais do que envolvido com iniciativas de enfrentamento à Covid-19. Não tem tempo agora para fazer isso, realmente não tem, mas de alguma forma a gente tem que conseguir fazer isso também. E o que eu falei, até já comentei, tem saído umas novidades sobre a ecologia da cochonilha de escamas, né? E uma coisa que grita agora de novidade é a presença de bactérias como a Buchnera e a Serrácea, já comprovadamente em pulgão, e a gente suspeita muito que isso aconteça em cochonilha também. É o seguinte, para simplificar, essas bactérias existem no
intestino da cochonilha, do pulgão, né? E o inseto inocula essas bactérias, ele é vetor dessas bactérias entre as plantas que ele se alimenta. E essas bactérias secretam proteases que ajudam a digestão do inseto. Então, são simbiontes do inseto, não da planta, tá? Elas não são muito legais com a planta, né? Plantas que hospedam essas bactérias, elas inclusive são mais atrativas para o inseto. Já foi comprovado até em artigo científico, estudo, né, científico, que o inseto, quando chega numa planta que tem essa bactéria, em grande quantidade principalmente, a bactéria funciona até como um facilitador para o inseto encontrar o floema e se alimentar melhor, né? Então, realmente é um simbionte, um grande ajudante do inseto. E aí, se o inseto tem uma ajuda muito grande para se alimentar, a infestação dele é muito facilitada. Então, isso já cria toda uma nova estratégia, uma nova linha de pesquisa para, por exemplo, selecionar materiais de palma que não sejam tão facilmente colonizáveis por Buchnera ou por Serrácea. Não deixa de ser uma forma de tentar procurar um controle. Veja até que ponto chega, né? A outra linha de perspectiva é através de projetos em paralelo que a gente tem encaminhado. A Sudene recentemente lançou uma proposta já pensando em recuperação econômica do Estado e da região no contexto pós-pandemia, né? E a gente, focado na área agrícola, propôs, por exemplo, que se dê mais incentivo aos produtores para a comercialização da palma, não apenas como forrageira, para suprir o gado na época de seca, mas pensando em valor agregado e pelo menos uma parte do palmal fique lá no campo até chegar em nível estágio de produção de frutos. E esses frutos sigam uma comercialização ou local, ou regional, ou mesmo direcionada com grande profissionalização do setor de mercado frutícola. Esse figo da Índia, né, o prickly pear, que o americano tanto gosta, o italiano tanto come, o chileno tanto come. A gente sabe que o pessoal do interior, principalmente, quem está acostumado, quem cresceu, convive com isso, também come, lógico, né? É gostoso, mas a ideia é tentar buscar uma profissionalização desse setor. E a razão é muito simples, né? O sucesso que esse material tem feito em nível mercadológico. Então, essa foto aqui é da Argentina. Então, a Argentina, Chile já comercializam produtos e pratos, gastronomia fina, geleia, doces, enfim, sorvete. Todo mundo hoje em dia, até aqui em Recife também se acha sorvete de pitaia, por exemplo. A pitaia, ela tem uma comercialização muito mais profissionalizada no Brasil do que o figo da Índia, né? E quando você acha, essa semana mesmo eu vi pitaia no mercado aqui na Zona Norte, é R$ 28 o quilo, né? Eu acredito, é claro que isso depende de estudo mercadológico, mas é um caminho, né? Tentar se priorizar também esse valor agregado maior ao fruto da palma e não apenas focalizar na palma forrageira. Dá para consorciar as duas coisas. É isso que esse projeto quer investigar. Uma outra perspectiva está ligada a um outro projeto de prospecção de biodiversidade. Claro, muitas fontes de apoio têm focado ao enfrentamento à Covid-19, mas o fato é que plantas produzem compostos antivirais, isso não é balela, isso não é ficção científica, isso é realidade há muito tempo. E a gente participa em colaboração, né, com os grupos que de fato trabalham com coronavírus. É uma parceria nossa, esse projeto foi encaminhado do CNPq e já vem sendo desenvolvido com outros grupos aqui de Pernambuco, da UPE também. Para quê? A gente sabe que já é descrito há muito tempo que plantas produzem vários metabólitos que têm uma atividade inibidora viral. Inclusive, artigos recentes têm mostrado que compostos secundários de plantas, várias drogas que a farmacologia atual usa, são derivados de plantas. A molécula inicial foi inspirada em moléculas de plantas, inclusive proteínas. Já foi comprovado, inclusive, que alguns desses compostos têm uma atividade de inibir a replicação do SARS-CoV-2, né? Em março, meados de março, foi publicado um artigo gigante por um grupo chinês, em que eles simplesmente procuraram em toda a farmacopeia chinesa, e olha que é um bocado de molécula, né?
e um bocado de espécies de plantas medicinais chinesas, né? Milênios já utilizando. E no final desse grande estudo, dessa grande funil para selecionar, eles encontraram 26 compostos de plantas com atividade comprovada, experimental inclusive, de inibir a replicação do coronavírus 2. Aí identificaram na flora medicinal chinesa 13 espécies de plantas que acumulam, que produzem pelo menos 2 desses compostos. A gente fez uma análise rápida e conseguiu identificar 5 espécies, ou nativas da caatinga, ou introduzidas e bem-sucedidas na caatinga, daqui as espécies, e são parentes taxonômicos muito próximos dessas plantas lá da China, são do mesmo grupo, e já tem indicativo na literatura que essas plantas aqui da caatinga acumulam substâncias. Bom, quais são as substâncias produzidas por planta que inibem coronavírus 2? Ácido betulínico, jubaninas, robaína, opuntina, olha o nome. A opuntina é uma enzima, adivinha da onde ela é isolada? De opúncia. E outros compostos como pinamida e etc. Esses compostos são produzidos nessas plantas, juazeiro, maria pretinha, o xique-xique, na leiteira, o bombardeiro, e a nossa palma forrageira também produz. Onde é que a gente quer chegar com isso? Pesquisa, né? Pesquisa. Se existe essa biodiversidade, se existe esse material, por que a gente vai ficar comprando da indústria química? Por que a gente não vai procurar o que tem aqui na nossa flora e, eventualmente, estabelecer novas modalidades ou novas formulações dessas moléculas com maior efetividade? Claro que a parte nossa é a parte de estudar a planta, se ela produz ou não, e o quanto ela produz. Mas a parte de confirmar se isso de fato inibe o vírus ou não, é lá com o pessoal da Geo Magalhães, o Dr. Lindomar, que é parceiro nosso nesse projeto, o pessoal lá do Hospital Oswaldo Cruz, da UPE, do Instituto de Ciências Biológicas, trabalham nessa parte. A gente espera ter o resultado adequado, tem muita publicação a respeito, mas a gente também não se ilude, não necessariamente vai funcionar. Espera que sim. Pensando em tratamento, né? Pensando em capacidade anti-inflamatória, não necessariamente de inibição viral, mas talvez de ação anti-inflamatória que reduz a severidade da doença e a mortalidade associada. Para finalizar de fato, a gente coloca como perspectiva intensificar a parceria que a gente tem começado com o grupo Dr. John Cushman, da Universidade lá de Nevada, nos Estados Unidos. A gente só conseguiu identificar todas essas proteínas que eu falei de palma, porque o Dr. Cushman disponibilizou genomas e transcriptomas de palma que eles têm disponíveis, né, para acesso. Interessante que lá eles estão mais preocupados com outras pragas. Tem uma mariposa também que é problemática para eles. Tem doenças virais que também é muito mais são problemáticas lá para o México e para o Texas, para o Arizona, para a Califórnia, para a Nevada, pensando em palma forrageira do que cochonilha, né? Embora cochonilha também possa ser um problema. Eles têm linha de trabalhos para palma, para incentivar o cultivo de palma, pensando em alimentação, tanto humana quanto animal, e pensando também no interessante trabalho deles para usar como matéria-prima para biocombustíveis, bioenergia, e aí também outro foco de interação com outros PVs, PV1 aí principalmente, o Rômulo, acho que vale a pena a gente conversar em mais detalhe a respeito. Eles têm uma prospecção de micro-organismos, fungos e bactérias capazes de fermentar hemiceluloses muito interessantes, né, para a palma, para usar a palma como fonte de biocombustível, bioenergia. Acho que colocar outros professores também envolvidos, Marcos Moraes, etc., no grupo. E eles têm também iniciativas de modelagem, crescimento e produção, né, que também sobrepõem com muita coisa que os PVs têm feito, né. E claro, o grande mote, e acho que serve para todo mundo, é lembrar que 42% da superfície dos continentes é árida ou semiárida, né? Parece que o ser humano tem esquecido disso. Em plena época de mudança climática aí, com tudo indicando que a gente vai ter extremos de clima, principalmente em áreas áridas, né? A gente tem que pensar na agricultura de uma forma viável nessa condição. E palma, as cactáceas de modo geral, tem muito a nos ensinar de como fazer isso. Tá?
endereço dele, a gente pode enfatizar mais essa interação, né? E recomendo muito a visita a esse site, não vou entrar porque senão a gente vai ficar horas aqui. Eles têm lá um banco de germoplasma bastante interessante, acho que cabe talvez alguma conversação entre os bancos de germoplasma, se for necessário. Ele ficou bastante interessado com essa história de procurar tolerância ou até resistência à cochonilha de escama. Ele diz que eles também não têm, e eu acredito que é verdade, mas eles também têm interesse em procurar isso, tá? Nesse link aí, quem quiser anotar, depois eu posso passar para vocês, tem uns vídeos muito bem elaborados, onde descreve as iniciativas desse grupo lá da Universidade de Nevada, coordenados pelo Dr. John Cushman, né? É isso. Queria agradecer a atenção de todos e devolvo a palavra ao Josimar. Obrigado. Alô? Todos ouvem? Opa, tudo bem. Aqui a gente tem que ir com mais um pouco de calma, né, professor? Realmente a gente vai ter que ter um tempozinho maior, Certeza. mas mostra realmente o avanço, né? Como a gente tem avançado e como nós estamos em relação a esse trabalho, né? A questão da cochonilha do carmim não nos preocupa, né? Pelo trabalho brilhante de Djalma e a equipe dele de Arco Verde, mas a descama realmente é uma preocupação. Ela tem que se alimentar, né? E para a gente avançar no melhoramento genético, a gente precisa de fontes de resistência. E é isso que agora a gente já está chegando nesse caminho. Então, é por isso, doutora Cíntia e a equipe aí de entomologia, que tem que avançar também no controle biológico, importante, uma etapa importante. Agora, o professor falou na questão da FACEP, R$ 100.000, aquelas propostas que tivemos 7 propostas, há pouco tempo saiu esse recurso, viu, professor? Tem que ver com a malha, ele estava com algum problema ainda de cartão, tem essa pandemia, mas é uma coisa que, das 7 propostas aprovadas pelo IPA, nós não temos mais nenhuma pendência em termos de liberação de recursos. É um dado importante. Então, vamos jogar aí para a discussão que a parte de bioquímica que realmente me mostra a minha fraqueza, tenho que estudar um pouco mais nessa área. Meu foco é mais o melhoramento genético tradicional, que a gente precisa dessas ferramentas, né, Djalma? Djalma está por aí, que eu ouvi o nome dele, deve estar ouvindo, para a gente pensar e elaborar novas estratégias. Então, parabéns, professor. Estamos no caminho certo e vamos perseguir realmente que é o nosso objetivo. Obrigado. Vai, o Geraldo, estou vendo culpado ali, Magela, Bom dia. professor Rômulo, Josimar, professora Ana Lu. Eu quero parabenizar Tecílio pela apresentação, né? Realmente é um trabalho belíssimo com essa ferramenta que é tão difícil trabalhar e interpretar, principalmente, né, Tecílio, a proteômica. E eu gostaria só de saber de você a relação. Eu vi que vocês estão centrados muito na questão de como a cochonila a questão de adesão na palma, né? Quais são as proteínas que estariam envolvidas na adesão, que aí seria a infecção à palma. Você já tem alguma ideia de como esse processo poderia ser? A gente conseguiu identificar pelo menos 4, aliás, 4 dos marcadores
pré-selecionados, eles participam diretamente desse processo, que são a porta de chegada do inseto, né? São, teoricamente, as primeiras proteínas envolvidas em perceber que o inseto está chegando e está se alimentando, né? Então, acho que tudo decorre daí. A planta que consegue produzir mais dessas proteínas, a princípio, tem uma tolerância maior, porque ela consegue ativar respostas em tempo de sofrer menos dano pelo ataque, né? E, por outro lado, as plantas suscetíveis fazem o contrário, ou não produzem, ou produzem a quantidade muito pouca, muito pequena dessas proteínas receptoras de membrana e de parede. Então, a hora que elas conseguem perceber, do ponto de vista molecular, que a cochonilha está lá causando dano, já é tarde e, enfim, não consegue ativar a resposta. Grosso modo é isso. Mas, claro, precisa comprovar isso, fazer ensaios, ir para o de vegetação, testar se de fato é um bom alvo. Isso aí agora é a parte que vai dar mais trabalho, porque a gente volta para o campo, a gente volta para a casa de vegetação, para testar essas hipóteses todas. Eu penso nisso para se a gente está pensando em fazer algum tipo de biocontrole, alguém que vá justamente inibir essas proteínas de adesão, né? Para a gente fazer um biocontrole nesse sentido. É um caminho, com certeza. Excelente opção. E uma outra coisa que, para mim, na área de biotecnologia, a gente fica logo antenada, queira ou não queira, é uma coisa antiga, mas o corante que advém da cochonila é muito interessante, a produção dele para alimentação, para tudo, né? Quer dizer, há dois lados. É uma coisa ruim, né? Porque você devasta uma plantação, mas, por outro lado, você pode também usar esse tipo de infecção para a produção de um corante natural. Isso do ponto de vista biotecnológico. Mas aí é a cochonilha do carmim, né? Que já não é mais tão problemática, né? A gente pensa na cochonilha de escama, é difícil falar isso em respeito à biodiversidade, em respeito à biologia, mas para o ser humano até agora não tem nada que presta em relação à cochonilha de escama, ela só tem trazido dor de cabeça. Seria ótimo se ela produzisse também o corante com valor econômico, Mas eu vi o viés da gente fazer trabalho, né? Você saber como fazer o biocontrole dessa cochonila atuando em inibidores dessas proteínas de adesão. Exatamente. Perfeito. Se ocorre tem se confirmado em cochonilha de escama, a gente pressupõe que para de carmim seja mais confirmado ainda. Mas não, doutor Geraldo. Eugênio, botou o dedo ali do lado direito, depois Geraldo Magela. Tá sem áudio. Geraldo Eugênio, tá ouvindo? Geraldo, o áudio não está ligado, não, Geraldo. O teu alto-falante não está ligado, não, Geraldo. Geraldo, compadre. Pai, ele já está falando. Acho que ele não está escutando, né? Devia ter legenda, né? Tentar escrever para ele aqui, deixa eu ver se ele... Ele está procurando. É embaixo, no meio, no centro aí embaixo, quando mexe com o mouse, Geraldo. Microfoninho. Tem um símbolozinho no microfone. Azul. Tá bem na base. Isso aí. Enquanto ele localiza, Geraldo Magela, vamos avançando. Muito bem. Em primeiro lugar, parabenizar Tercílio, né? Pela excelente apresentação. Eu pediria uma salva de palmas para ele. Muito bem. Mas aí, uma questão assim sobre a palma forrageira, Tercílio. A outra apresentação anterior que eu participei também, eu lembrei bastante da questão da agulha no palheiro. Né? Como você disse, encontrou algumas agulhas e depois conseguiu prosseguir e encontrando outras
outras questões para serem desvendadas. Mas voltando à questão da palma forrageira, a gente sabe hoje que a Sudene, a própria Sudene, criou a Rede Palma, né? E o que é que se procura incentivar de alguma forma, como instituição de desenvolvimento, a cultura da palma forrageira. Agora, se não fosse essa pandemia, a gente já estaria participando de algumas reuniões lá no IBGE sobre a área plantada de palma no Nordeste e no Brasil, né? A gente, em breve, logo em breve, vai ser publicado a área plantada e a área colhida de palma forrageira mês a mês no Brasil. Isso foi outra conquista dessa rede também, quando a gente estava participando no começo lá. Então, eu pergunto para você, Tessílio, na sua visão, a gente sabe que a palma forrageira é uma cultura forrageira. A gente chama, inclusive, de forrageira, que é para diferenciar de outras coisas. A gente sabe que, inclusive, nós temos preconceito com a cultura, né, com relação à questão da alimentação humana, né? Nós temos, inclusive, hoje, restaurantes e chefes aqui na região metropolitana que trabalham a palma forrageira como alimento, né? E temos tudo isso. Mas, de uma maneira geral, a nossa cultura não é de alimentação da palma forrageira. E eu pergunto assim, você vem trabalhando essa questão, Rômulo também trabalha com outras questões. A professora Ana Porto mostrou também que a cultura da palma forrageira tem sido muito importante como extrato para fazer uma série de avaliações. Na sua visão, essa questão cultural, ela poderia ser mais bem trabalhada por uma instituição feita o IPA? A gente poderia investir mais nisso para ajudar? Ou a palma forrageira já é muito utilizada como forragem, a gente não precisa dar mais nenhum tipo de importância para ela, econômica? A gente não precisa mais avançar. Se ela sendo só forrageira, ela já é tudo o que a gente precisa. A minha pergunta é essa. Já que tanto investimento em conhecimento que nós estamos fazendo, se a gente deveria avançar mais do ponto de vista econômico ou não? Complicado, hein? Enfim, a resposta que eu vou dar é a minha opinião pessoal, né? Não tenho imparcialidade para responder, tenho uma parcialidade muito grande. A resposta direta minha seria: tem espaço para tudo, né? A palma, ela pode continuar sendo forrageira, claro, a demanda é extremamente grande, mas eu acho que isso tem uma regionalização, uma localização por demandas muito grande, muito variável, né? Se você falar da bacia leiteira aqui de Garanhuns, poxa, é claro que ninguém vai querer ficar desviando palma para outras finalidades, grosso modo, que não seja alimentar o gado na estiagem, né? na época de seca. Claro, eles têm toda uma razão para isso, mas quando a gente pensa, por exemplo, em regiões onde tem uma vulnerabilidade nutricional gigantesca, e não precisa ir muito longe para ver isso, não, de crianças, de adolescentes, da população em geral. E quando você compara esse quadro com a composição nutricional, as vantagens nutricionais, por exemplo, do fruto da palma, a quantidade de antioxidantes que tem ali, a quantidade de vitaminas, de sais minerais, é tudo de bom, né? E a gente vive num país, é claro que isso depende de mercado, depende de ter eficiência logística, o produtor que se desanimar quando ele não conseguir vender o primeiro lote, ele vai largar a produção de figo da Índia. Mas o problema que eu vejo, por exemplo, nos grandes centros você acha fácil sorvete de pitaia. Você vai ver o que tem ali, o que menos tem é pitaia. É gordura, açúcar, corante, né? Por exemplo, eu vi aqui o mercado aqui da Zona Norte. Pitaia sendo vendida a R$ 28 o quilo. Dos lugares onde você encontra o fruto da palma, o figo da Índia, o preço também não é baixo, não. Então, ou seja, a população que realmente precisa disso como alimentação, ela não vai ter poder aquisitivo para comprar. Então, tem todo um ajuste desse sentido, né?
só para complementar a resposta, eu acho que cabe sim tudo que é finalidade, né? Palma para bioenergia, claro, onde as pessoas morrem de fome, eu não vejo problema nenhum em usar palma para alimentação humana, porque é a única coisa que está conseguindo crescer ali. E graças a Deus, em muitos casos, infelizmente, né, tem a palma, ou felizmente para quem está com fome. Mas assim, dá para juntar as coisas, né? Essa questão de usar a palma, desviar pelo menos parcialmente o cultivo como frutícola, eu até agora não consegui ver muita coisa contrária, não, a exemplo do que ocorre em outros países. Na Argentina isso está muito mais evoluído. Aquele link que eu coloquei para depois eu vou até mandar a apresentação para vocês. O link que eu coloquei para acessar o grupo lá do Dr. Cushman, ele já te leva para uma página onde tem vários vídeos recentes. Inclusive alguns deles foram gravados no Quênia, na Tanzânia, e são iniciativas lá na África de cultivo de palma. Tem locais no Quênia onde a palma, lógico, foi levada como forrageira para ajudar a alimentação do gado. Tem locais lá onde ela virou uma invasora. E o que era um problema, tem lá o trabalho de uma pesquisadora da área de nutrição humana, fantástico. Ela fez os produtores locais, as aldeias locais lá, e muitas delas numa situação muito pior até do que o nosso semiárido, mas muito pior mesmo, onde se incentivou o cultivo da palma, a coleta de frutos da palma, que são muito bons do ponto de vista nutricional, e produzem geleia, criou uma cooperativa, enfim, aqueles bons exemplos que a gente vê acontecer por aí. Então, assim, existem bons exemplos, eu acho que vai depender tudo de como isso for conduzido. Palma para produzir bioenergia, claro que é algo extremamente interessante, tá aí tudo que Rômulo já colocou nos trabalhos dele, nas apresentações, é uma matéria-prima também relevante em alguns locais, óbvio, né? Quando tiver uma opção melhor que isso, vai ser feito. Mas acho que principalmente aqui para a região do semiárido, você tem diferentes regiões onde uma demanda pode sobrepor a outra e regiões onde todas essas demandas podem ser muito bem atendidas. Eu não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta, doutor Magela, mas eu acho que se a gente conseguir reunir pessoal de mercado, pessoal de conhece lógica de investimento, que consegue detectar onde tem melhor aptidão, por exemplo, para uma palma frutícola, né? Quando a gente pensa no polo irrigado, é um desperdício fazer isso lá no polo de irrigação de fruteira. Mas e nas regiões intermediárias que não conseguem ter acesso à água do Rio São Francisco para ser fruteira, mas por outro lado já tem uma baita tradição, já tem cultivo bem estabelecido de palma, né? Veja, quem planta palma para produzir fruteira, a única coisa que ele vai ter que fazer é evitar o acesso do gado. A única coisa que ele vai ter que fazer é não cortar a palma, não coletar todo o material da palma, é deixar ela lá até chegar na época de frutificação e colher. Assim, existem, eu desconheço no Brasil, grandes produtores de figo da Índia, nível de fruteira, até se revoltar com certas coisas, né? Produção de pitaia, que é uma no Brasil. Pitaia é uma cactácea, né? Uma cactácea, não vai muito longe ainda da palma. Quem é o maior produtor de pitaia no Brasil? Que estado brasileiro é o maior produtor de pitaia, nível comercial, profissional? Professor, eu conheço um plantio em Garanhuns, não é tão grande. O cara tem 5 hectares de pitaia e vende no nível de qualidade e muito fácil. R$20 o quilo em nível de propriedade, exatamente. Pois é. E um pouco em Mirandiba, eu já vi em Mirandiba. Agora, o maior que eu conheço aqui é realmente Garanhuns. Geraldo Eugênio, conseguiu? Consegui. Então, estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Só para fechar a resposta. Estamos, sim. Eu acho que é por aí, doutor Magela. Acho que tem espaço para todas essas demandas, mas, claro, isso vai depender de como isso foi endereçado. Opa, bom dia, Tercílio, bom dia a todos. Bom dia. Olha, eu quero fazer 2 comentários aqui, Gabriel. O primeiro é aproveitando a deixa do que a Ana colocou.
em relação, Tecílio, à identificação, de fato são as glicoproteínas, né, que fazem essa interação inseto-planta, não é? Uhum. Então, o que seria isso? E eu tenho, nesse intervalo aqui, convivido e observado muito essa questão da palma e da cochonilha de escama, Ana. Nós temos a seguinte situação. Em um plantio, por exemplo, de palma doce, palma miúda, você fica impressionado como ela ocorre de forma muito seletiva. Você tem a cultivar, que é a palma doce, vamos supor, você tem 2.000 plantas, mas vai encontrar realmente ela em 10 ou 20. E eu fico impressionado, é como não há aparente, isso é uma questão, viu, Cíntia, para ver do ponto de vista entomológico, como é não há exatamente essa capacidade de expansão daquele foco para as plantas ao redor. Então, às vezes, você encontra uma planta completamente infestada e você, junto dela, tem 20 plantas absolutamente livres ou quase sem cochonilha. Então, é uma coisa muito interessante. Isto é, a interação genótipo-inseto, ela é um pouco mais complexa, porque no mesmo genótipo aparente, por exemplo, palma miúda, você tem palmas infectadas infestadas, né? Infestada. Eu digo quase juntos assim sem ocorrer. Então, isso é a primeira questão que eu queria chamar a atenção, que eu não sei como é que ocorre com as outras cultivares, mas com a palma miúda ou palma doce, que é o principal foco da cochonilha, da escama, isso ocorre, né? 2. A outra área que a gente tem que realmente ver muito claramente de controle biológico, porque estou falando aí do melhoramento, né, Ana? Identificar exatamente esses compostos químicos, ver quais são os genes, para observar se a gente tem condições realmente de ter uma cultivar que possa ser tolerante a ela. O outro mecanismo é o mecanismo sobre o inseto, não é? Aí tem duas situações. Uma, Cíntia conhece muito bem, que é a busca dos dos insetos, ou de fungos, ou de bactérias, que permitem exatamente esse parasitismo à cochonilha, não é, Cíntia? Eu acho que é muito importante a gente trabalhar intensamente em cima disso. E 2, que também tem uma linha no IPA aí, que está sendo conduzido com uma bolsa, o Zé de Paula está aí, e ele é o orientador da Emanuele nesse trabalho, que é sobre compostos de plantas sobre o inseto. Quer dizer, aí a interação planta, não é a planta que está sendo parasitada. É uma segunda espécie, uma terceira espécie, é uma planta, o extrato da planta sobre o inseto, não é? Então, Gabriel, a gente vê que tem umas linhas extremamente interessantes, muito, eu digo, com janelas muito amplas de trabalho, que a gente pode realmente insistir e ter alguns jovens aí pesquisadores, alguns bolsistas, porque ela, como é complexa, como é uma cochonilha, realmente não é fácil, ela não se expõe fácil, então provavelmente vai ter que ter mais de um meio, mais de uma estratégia de fazer com que ela realmente se livre. Agora, voltando ao Tercílio, eu acho que essa questão de ter essa diferenciação de infestação dentro do mesmo cultivar, isso é uma coisa muito importante. Bom, a outra situação que o Geraldo chamou a atenção é sobre o uso, né? Eu também tinha acompanhado essa questão aqui, Geraldo, entre o Agreste Meridional e essa região norte de Alagoas, e deixa eu lembrar só uma situação. Uma tarefa de palma, eu digo tarefa é 1/3 de 1 hectare, ela é vendida aqui na região ao pessoal do Agreste Meridional de Pernambuco para o leite, na época seca, a R$3.000. Então, isso significa que você tem 1 hectare, R$10.000. Se você tem 18 meses para colher 1 hectare e você colocar isso no papel, você não vai encontrar muito poucas cultivares, muito poucas culturas que deem uma rentabilidade igual a essa. Muito poucas. Então, veja bem, o uso não se dá porque a pessoa está passando fome ou porque você quer. O uso se dá pelo valor. O valor é quem dá o uso. Se ele realmente é para energia, se é para alimentação, se é para forrageira, basicamente é o valor que vai fazer com que ocorra isso. Por exemplo, você chega em Irecê, uma região próspera, vai ao mercado
e a palma está sendo vendida como hortaliça. Limpa, cortadinha nos sacos. Eu não sei se Cíntia já viu isso lá na Bahia. Cortadinha nos sacos, em sacos plásticos, para você levar para casa e já fazer sua salada. Dá uma esquentada nela e já põe na salada. Você encontra também os sacos plásticos de palma forrageira com girimum, já cortadinho. Então, em outras palavras, a palma não é comida de miserável. A gente tem que realmente mudar o conceito, porque a gente associa a pobreza à palma, e ela não é, ela é uma comida nobre. Ela é uma comida nobre no México, ela é uma comida nobre na Europa. Eita, caiu de vez. Doutor Gabriel. Ele caiu. Oi. A conexão. Sim, Romulo. A conexão de Dr. Geraldo caiu. Eu quero falar duas coisas aqui rapidamente. Em relação a essa infestação, a gente, antes da pandemia, a gente estava encerrando um experimento no telado e a gente vê no campo que o modo de infestação da escama é totalmente diferente do modo de infestação da cochoneira do carmim. Ela ataca em reboleiro, em áreas específicas. E no telado, a gente está fazendo um teste de avaliação de resistência, né? Possíveis fontes de resistência, e tem vários materiais. Mas a forma de infestação dela é diferenciada até dentro da mesma planta. Assim, tem diferença de infestação dentro da mesma planta, não só entre cultivares diferentes. E outra coisa que eu queria falar é um uso que não foi lembrado aqui, que é na cosmética. Eu já vi vários produtos à base de palma que, por sinal, são vendidos caros em farmácia de manipulação. Óleo de palma. Questão de beleza. E questão de medicinal também. Já vi na Roval, aqui em Recife, extrato de palma, assim, para várias questões, diabetes e outras questões de saúde. Então, assim, a palma realmente é riquíssima em seus diversos usos, né? Tem muita possibilidade. Posso dar uma palavrinha, pessoal? O professor Romulo tá na fila, coitado, dá um tempão. Tá bom, então. Só um momento, Gabriel. Gostaria de parabenizar. Primeiro o professor, viu, Aldo? Claro, Gabriel, sempre, professor, ele é o chefe. Ele é quem manda aqui. Não, mas só um aviso. Josimar está informando aqui que está com problema na conexão dele, certo? Então, se a gente não aparecer, se ele não aparecer... aqui uma vez por outra. Foi? Mas o nome dele entra aqui e sai. Mas ele está informando aqui pelo WhatsApp que está com problema na conexão. Por isso que ele não está aparecendo aqui. Só para a gente ficar ciente disso, certo? Aí, Gabriel. Professor Romulo, por favor. Obrigado. Tecílio, meus parabéns aí pela apresentação, rapaz. Eu admiro muito a sua capacidade de conseguir passar um tema como esse, que é tão complexo, pouco comum, de forma tão didática, né? Obrigado. Faz a gente se sentir menos ignorante, porque são temas tão aprofundados aí, tão distantes, né, dos mortais comuns, mas você consegue colocar isso numa linguagem bem interessante e cada vez eu vou entendendo um pouco mais sobre essa temática. Muito bem. Eu queria só colocar alguns pontos, Tecílio. Sobre a nossa interação, né, dos PVs, né? A gente tem conversado com o Maurício Leite, que você mencionou lá em Serra Talhada, junto com o Aldo, na perspectiva da gente fazer um trabalho com reuso lá. E aí eu acho que uma sinergia interessante podia ser fazer um desenho experimental com reuso e nutrição, de maneira que a gente pudesse também inserir as perguntas aí que você tem, né?
E aí eu coloco para a Aldo aí a gente tentar provocar o professor Maurício para ver se o Maurício tem condição de já começar. Quando seria possível a gente começar, né? Porque ele tem lá as áreas, os alunos, etc., para a gente ver se... Porque a gente tem o recurso, sabe, Tercílio, para montar o experimento. E aí a gente pode montar de uma forma que também atenda a essas perguntas. Aí, dois pontos rápidos. Você falou na Calotropes, e tem o pessoal lá de Patos, o professor Jacob Souto, que tem trabalhado com cultivo disso, etc. Eles têm um banco, etc. Não sei se você já conhece, mas se já conhece, então já está dentro. Se não, obrigado aí pelo toque do João Kuschmann. Eu vou ver com o Marcos e a Bárbara, porque a gente está começando o trabalho de fermentação de pentoses. Bárbara está fazendo modificação de levedura e, de repente, pode ser um bom local para um doutorado sanduíche para ela, né? A gente mandar ela pelo Onda CBC para lá e ver se, né? Isso é uma questão. A questão da palma para vários usos, né? Eu acho que a gente tem que explorar isso o mais possível, né? A ideia nossa é a biorefinaria para aproveitar a palma. A gente pode pegar a biomassa, extrair substâncias cosméticas, substâncias químicas, substâncias medicinais, biocombustível e o sopão que restar a gente fazer biogás, etc., de maneira que a gente consiga, como o Geraldo muito bem colocou, extrair o máximo valor possível da biomassa, e então isso vai ter espaço, né? Porque isso gera emprego, gera renda, e isso faz as coisas se movimentarem, né? E Geraldo Magela colocou a questão do preconceito, muito bem colocado. Eu tenho uma historinha bem rápida. Eu passei muitos anos trabalhando no Agreste da Paraíba, com ONGs, e aí eu passava muito tempo lá. E aí um dia eu acordei pela manhã e resolvi fazer um experimento do ponto de vista do preconceito. Acordei, eu preparei uma omelete com palma. E aí eu chamei os trabalhadores lá de campo, né? Pessoal, é o seguinte, eu queria que vocês me ajudassem aqui, dizer se vocês gostam aqui dessa nova verdura que a gente está experimentando. É uma verdura que produz mais do que qualquer verdura que você consegue cultivar aqui, que não precisa de irrigação, é rica em vitamina, é rica em energia, ela ajuda a controlar a diabetes, ajuda a controlar colesterol, e aí eu queria saber se é gostoso. Aí os caras pegaram o omelete e tá... Professor, que coisa, que verdura é essa, pelo amor de Deus? E ele comia de braçada, assim, né? Aí eu disse, essa verdura é a palma. Começaram a cuspir e jogar fora o resto. Professor, o senhor tá doido, dá palma pra gente? Estavam adorando, mas pelo preconceito, na hora que souberam que era palma, aí tiveram uma repulsa, né? Então, isso tem que ser muito, muito trabalhado, porque ela é uma comida excelente. Eu morei no México, comia regularmente, né? Então, parabéns aí, eu posso só contribuir para a fala de Rômulo? Amanhã eu vou mostrar uma outra potencialidade na palma, tá? Não vou falar nada hoje não, mas amanhã não, quarta-feira eu vou falar sobre outra potencialidade. Eu posso adiantar duas que eu provei lá e no interior de Uricuri. Foi batida de palma e suco de palma. Uma delícia. Aldo, por favor, tu. Pronto, vamos lá. Tercílio, antes de mais nada, desculpa, cara. Eu perdi o tempo, estou fazendo um silo aqui. Quando eu me dei conta, eu falei a palestra de Tercílio, aí eu perdi a hora. Me desculpa, mas eu cheguei atrasado, mas dei para participar um pouco da discussão. Tu sabe que eu sou apaixonado pelo trabalho que tu faz, eu acho incrível, eu acho que nós podemos entrar em outro nível de conhecimento da palma, porque nós estamos passando... O que nós fazemos de pesquisa com palma no Brasil ainda é algo na beirinha do oceano, não conhecemos quase nada dessa planta. E aí tu começa já a pegar um barquinho e ir andando para um negócio mais profundo. E isso é muito bom para a gente. Do ponto de vista quando fala de palma para forragem, depois de ter morado no México 3 anos e conhecido muita gente, vivenciado com pesquisadores dos Estados Unidos, da Europa, de toda a Cactus Net, que eu tenho trabalhado bastante com eles, e Djalma também tem uma relação muito próxima desse pessoal, eu acho que usar palma como forragem ainda se pensar que é um uso muito pouco nobre, pensando nas potencialidades dessa planta. Isso é uma brincadeira, claro.
Porque eu posso dar um exemplo clássico disso. Eu estava no doutorado e aí tinha um colega meu que do nada o cara deixou o doutorado. Do nada. Nós trabalhamos com palma, né? E aí ele tinha um contato muito grande com um pesquisador chamado Peter Felker, que é um colega que nós temos, que é muito próximo de Cushman. Né? Se você quiser chegar com Cushman, procure Peter Felker. E Peter é um cara incrível, né? Peter está ganhando dinheiro com esse negócio que eu vou falar agora. E aí Peter chamou esse cara para trabalhar com ele. O cara parou o doutorado, uma universidade muito boa, né? Muito conceituada na área. Eu disse, qual foi que esse negócio aí? Perguntava a ele não dizia muito o que era. Eu fui na Califórnia conhecer. Quando cheguei lá, o cara estava produzindo em 3 hectares de palma. Pegava a palma e desidratava todinha ela. Colocava numa moenda, passava lá no liofilizador, uma coisa assim, ficava um pó. Ao final eu perguntei, e aí, para que tu vai usar isso aí? Ele disse, ó, toda essa produção que eu tenho aqui, eu mando para fazer um produto chamado Herbalife. Vocês conhecem esse produto? 98% da composição do Herbalife é somente farelo de palma adicionado uns mineraizinhos ali para diminuir a fome, para diminuir a essência das coisas ali. E o efeito é mágico que essa planta faz. Chega lá no estômago, ela pega a fibra, tem a capacidade de buscar gorduras para juntar ela, enfim, dá a sensação de saciedade. E os caras vendendo a rio de ouro. Eu falo, depois que eu vi isso, eu falei, palma para dar para minhas cabras, eu vou repensar, meu querido. Eu acho que ela tem um fim muito mais nobre. Quando eu vi o potinho lá vendido a $80, eu falei, meu Deus do céu, por onde é que a gente está? Acho que o negócio é muito pouco nobre utilizar como forragem. Mas fora de brincadeira, vamos lá. Se quiserem conhecer subprodutos originários da palma, procurem um cara chamado Joel Corrales. Esse cara é um bom amigo nosso, Djalma também conhece, lá de Apingo. Ele tem N estudos com palma na alimentação, N estudos com palma para cosméticos, N estudos com palma para a produção agora de tecidos, né? Esses tecidos mais... uma espécie de um plásticozinho que ele funciona, que é bem interessante, que ele tem uma capacidade de degradação muito mais rápida do que o convencional. Joel é um cara muito bom para conversar sobre isso. Voltar ao assunto do uso de reuso, eu vi que Josimar comentou na reunião anterior sobre a possibilidade de Tacaimbó. Já tivemos uma conversa no passado sobre Tacaimbó. Todas as vezes que nós mencionamos em um trabalho de reuso, o nome de Tacaimbó é ventilado. E aí eu não conheço particularmente qual a estrutura que Tacaimbó tem. Mas por ela ser tão mencionada, eu acho que através do Dr. Gabriel, Dr. Geraldo, né, que tem essa capilaridade aí dentro dos órgãos do Estado, será que poderia ver se de fato essa estação poderia ser cedida uma parte para a gente, para que nós possamos fazer alguns experimentos com reuso lá? Porque eu disse a talhada, professor Rômulo, que nós tentamos, a Compesa falou que aquela área está sob júdice por um risco de invasão, porque ela é dentro de uma área urbana, lá em Serra Talhada. E aí nós temos que procurar uma nova área. Tacaimbó seria uma muito boa. Se nós tivermos acesso a lá, eu sei que Maurício está aberto e tocar experimento é com a gente mesmo. Viu? Era só mais isso. Perfeito. Josimar tinha entrado. Como é que está a tua vida, Josimar? Está fora, ele está fora. Está fora. Ele tinha entrado na foto dele. Posso falar alguma coisa? Claro, doutora Lu. Pode. Parabenizar essa iniciativa da DPD, né? Eu acho que é tão importante esse debate que a gente está tendo aqui com os PVs. Parabenizar o Tecílio pela apresentação. Ele falou várias coisas, né, de proteínas, as vias de sinalização. E uma das coisas que me chamou a atenção aqui é quando ele fala a via de jasmonato, né? E que ele verificou que essa via ela não tem uma expressão efetiva. Ele observou isso nos estudos dele ou em outros estudos também. E eu vi que um dos fatores que ele observou que seria mais efetivo seria através da lignina. Então, a gente sabe que a gente hoje tem uma resposta a dar para os agricultores que estão com esses problemas com a cochonilha de escama, né, que é um problema sério, principalmente nessa época, né, de seca.
E aí vem uma reflexão, né? A gente tem recursos, né? E a gente viu que foi liberado agora, né? 100 mil, não sei se é total ou parcial, pela FACEP. A metade. A metade. E aí, meu questionamento, uma reflexão que eu faço aqui é como é que seria, o que você, Tecílio, focaria para iniciar? Qual era a via, qual era o trabalho que você iniciaria para que você tivesse uma resposta mais imediata, mais rápida, para a gente dar a esses agricultores que estão querendo uma resposta, né? Focando no melhoramento genético, como é que a gente poderia trazer uma nova cultivar aí, com maior resistência, uma maior tolerância, né? E qual é essa hipótese que você poderia focar o seu trabalho agora nessa fase 3 que você falou? Era mais ou menos isso que eu trago como reflexão aqui. Obrigado pela questão, excelente questão. Eu acho que até boa parte da resposta aí quem pode dar é o Dr. Djalma de Arco Verde, são os melhoristas mesmo diretamente envolvidos. A gente tem trabalhado em algumas poucas hipóteses, né, somente com base naqueles 10, eu digo 10 a 12, porque ainda falta confirmar 2, né, mas vamos arredondar para 10, é um número bonitinho, né? Depende do recurso que a gente vai ter, aí de repente 10 pode cair para só 1 ou 2, né, também tem isso. Mas desses 10 a gente já elencou, como eu destaquei na apresentação, 4, né, que são bons alvos para a gente focar no melhoramento. Então, assim, a gente não vai conseguir acelerar muito o processo de melhoramento clássico, lógico, a gente depende totalmente, depende do tempo geracional, etc. Mas a gente pode auxiliar a cada cruzamento, procurar na progênie quais indivíduos estão expressando em nível adequado esses biomarcadores. Acho que o auxílio que a gente pode dar é isso, né? Se esse auxílio vai ser determinante para um sucesso maior ou menor de variedades a ser obtidas, a gente acredita que vai ser maior, mas só o resultado vai poder dizer. A gente acredita firmemente que vai. Aliás, essa é a razão da gente estar envolvido a exemplo de outros programas de melhoramento onde isso tem funcionado. Então, essa o primeiro enfoque, né? Quais são esses 4 focos? Teor de lignina, obviamente, né? Mas aí tem um outro senão, né? Quem está pensando em usar palma para fazer biocombustível, né, Romulo? Talvez não queira muita lignina na biomassa, teoricamente pode atrapalhar, né? Ou, enfim, se for dado outra destinação, pensando em biorefinaria, de repente a lignina pode ser até interessante, né, como material para caldeira, enfim, o céu é o limite. Mas uma palma com mais lignina só seria interessante realmente para reduzir o cochonilha, né? E o gado? Depende de quanto mais lignina vai ter, né? A princípio, uma variação pequena no teor de lignina não vai afetar tanto a sua digestibilidade, pode até ser mais favorável para a saúde do gado se alimentar, vai ter mais fibra, etc. Um outro foco bastante sério, esse acho que como o Rômulo e Aldo já colocaram, como eu coloquei também, é o cálcio, até porque já tem experimentos, como o Rômulo colocou, que podem ser utilizados para a gente dar uma olhada. E o cálcio, a gente fica feliz ou interessado nele, porque não necessariamente ele só vai chegar como resultado para o agricultor, veja, isso é um otimismo bastante grande, via melhoramento. Ele pode chegar para o agricultor com uma prática agronômica de adubação, né? Dependendo dos resultados que a gente obtiver a campo, né? Então, se eventualmente se comprovar que a teor de palma é efetivo em ajudar a controlar a cochonilha, pode-se pensar, claro que isso depende do experimento para comprovar em várias regiões, mas pode-se pensar com uma prática adjutória a reduzir a infestação, né? Então, preventivamente se aplica cálcio foliar para evitar cochonilha. Isso é o que a gente tem focado, mas como eu disse, depende do experimento. E uma terceira linha que a gente também acha interessante enfocar além de lignina e cálcio é realmente pensar nessas moléculas envolvidas com sinalização. Então, são vários
vetores, a gente não sabe dizer ainda qual é o mais eficiente, mas a hipótese é variedades de palma, materiais genótipos de palma, que tiverem uma expressão maior desses receptores, a princípio, tendem a ser mais tolerantes ao ataque da praga. E aí, a ideia é selecionar no programa de melhoramento indivíduos que tenham essa imunidade maior. De novo, acho que quando a gente fala em resultado chegando ao agricultor, não necessariamente tudo, claro que a maior parte vai depender, mas nem tudo vai depender só do melhoramento, né? Se a gente identificar processos que podem chegar ao agricultor através de simples práticas agronômicas, por exemplo, aplicar cálcio deve ajudar. Em outro exemplo, como eu falei, aplicar jasmonate. A princípio é um troço bastante caro de se fazer, mas eventualmente, se o custo compensar, né, é melhor você aplicar um produto caro, desde que disponível, do que você perder uma plantação inteira, do que você perder, ter um prejuízo muito grande por perder para a cochonilha toda a sua produção. O jasmonato é um ponto-chave, né? A gente sabe que o efeito, as respostas ativadas por jasmonato tendem a proteger bastante a planta. Acho que é por aí. Muito bem. Assim como eu não sou muito da área de melhoramento, né? Mas assim, eu vejo que quando vai partir para campo, seria mais ou menos Djalma selecionar material lá que ele está vendo que não tem um ataque, né, da cochonilha, e trazer esse material para você testar esses caminhos que você já tem direcionado para saber qual é ali o que está, né, ativando aquela resposta de defesa da planta. Seria mais ou menos isso. A ideia essencial é essa, assim, a gente trabalha muito tempo no laboratório e a gente fica no laboratório muito tempo trabalhando com isso, aí faz a proteômica, né, isso tudo muito bonito, né, a gente aí apresenta as vias metabólicas, né, as transições finais, é uma coisa linda, mas linda para quem? Para o agricultor, para a produção? É linda para a academia, né? O que interessa disso tudo para chegar no agricultor? E aí é uma parte que às vezes a gente se frustra um pouco, porque a gente chega numa série de resultados, mas a gente chega numa etapa em que esses resultados têm que ser validados. Tudo isso que eu estou falando são conjecturas, com base em dados, né? E assim, chegar num produto efetivo, num resultado efetivo, vai depender, obviamente, do grupo lá do melhoramento, por exemplo, lá em Arco Verde, ir a campo, detectar plantas que estão mais infestadas, detectar plantas que estão menos infestadas, mandar esse material para a gente e a gente comprovar que aquilo que a gente viu em laboratório, aquela resposta para o gene X, Y, Z no laboratório, também estão ocorrendo no campo. E isso é o que interessa. Tercílio, quanto disso você valida, você consegue confirmar no campo? A gente não sabe. A gente espera que a maior parte das coisas sejam validadas em campo. É comum acontecer no laboratório ter um resultado e no campo ter o resultado oposto? A gente está preparado para isso? Sim, claro. Por isso que a etapa chama validação. E a resposta da validação ela é binária. Ou valida ou não valida, não tem meio termo, né? Eu acho que isso acontece em várias áreas de pesquisa, né? Você tem que realmente ver se o que você obtém no laboratório vai acontecer a campo. E como a gente está lidando com a interação entre uma planta altamente complexa e, pior ainda, uma praga extremamente complexa, do ponto de vista biológico, ecológico, heterogeneidade, tudo pode acontecer, né? Então, é claro que a gente, para escolher o alvo, se baseia muito em literatura, se baseia muito em resultados computacionais, de modelagem, previsão, estatística não é grande ferramenta, mas pode sim acontecer de chegar lá no campo e falar, Tercílio, tira o cavalinho da chuva, o guiné não tem nada a ver, Tercílio, esse papo de cálcio tá todo furado, não tem nada a ver. É claro que a gente tem que manter o otimismo, né? Alguma coisa a gente tem que achar que tem a ver. E a gente aposta, né? Não é uma aposta cega, é uma aposta com significância estatística,
mas pode acontecer sim, quem vai dizer é o melhoramento, né? Por isso até que a gente também tem que enfatizar essas outras aplicações, essas outras ideias, né? Detectou indício de alguma coisa ser importante, pô, vamos investigar. O doutor Geraldo colocou muito bem, né? Essas outras linhas de pesquisa que surgem, que vão surgindo ao longo dos resultados sendo obtidos, são muito importantes, né? Eu falei até rapidamente, para não cansar mais vocês do que eu cansei, mas aquela história das bactérias que são simbiontes, a praga, rapaz, quando eu vi isso aí, foi, não é possível. Eu achei o artigo, fui lá ler o artigo, ler o outro artigo. E pulgão, isso já está consagrado, já está estabelecido. Tem linhas de pesquisa para tentar até alterar geneticamente essas bactérias para sabotar o inseto. Olha cada artimanha de guerrilha, né? Mas é fato, e a gente desconfia que aconteça a mesma coisa. É altamente provável que existam bactérias em planta que estão enganando a planta. A presença dessas bactérias favorece o inseto, favorece a praga. Qual é o efeito, por exemplo, pode ter para o Djalma ou para os melhorenses de palma? A gente sabe que você varia o genótipo da planta, você tem uma maior ou uma menor capacidade de um determinado endofítico colonizar aquela planta, né? Por exemplo, eu acredito que existam variedades de palma, materiais genéticos de palma, onde essas bactérias deitam e rolam, ocorre na planta toda. Tem variedade de palma onde você mal detecta essa bactéria. Isso é uma vantagem. Aí depende de você fazer o experimento, comprovar a correlação. Olha, realmente, depois do experimento, eu comprovei que plantas que tinham muito de tal bactéria eram mais atacadas. Plantas que tinham pouca dessa bactéria eram pouco atacadas. Isso aí, isso entra no contexto do controle biológico, né? Pensando já no trabalho da professora Ana Porto. Olha, é uma bactéria, né? Uma bactéria pode ter um insumo. Mas, por exemplo, ou bactéria, só para concluir a resposta, que é possível achar uma bactéria endofítico de palma antagônico dessas bactérias que parecem insetos. Acabei de falar sobre o insumo que pode ser aplicado no campo, né? Então você pode... Está muito ruim a conexão. Eu achei que... Eu estou achando... A gente tem uma reserva. A gente tem uma reserva de 9 às 11. Eu acho que o nosso horário também deve ter inspirado, né? Deixa eu só concluir o raciocínio. Eu acho que não é delírio nem ficção a gente tentar imaginar, por exemplo, se algum microbiologia e fazer um ensaio, por exemplo. A gente sabe qual é a bactéria que favorece a praga. Serrácea, por exemplo. E foi feito um estudo aqui na Palma, aqui no estado de Pernambuco, e se confirmou que nas áreas mais infestadas por cochonilha, a incidência de serrácea na palma é muito grande. Ok. Não custa nada, ou custa muito pouco, ao meu ver, fazer um ensaio de antagonismo bacteriano, onde, por exemplo, você vai testar os bacilos da coleção do IPA, se tem algum bacilos ali que é antagônico da serrácea. Uhum. Por que não? E aí, eventualmente, você encontra um bacilos que tem na coleção do IPA, e se sabe como cultivar, multiplicar, etc. E aí esse cara é antagônico, ele compete, ele ganha da serrácea. Por que não aplicar esse bacilos na palma? Será que aplicar esse bacilos na palma teria um efeito em atrapalhar a vida da cochonilha? É possível. É possível, é provável, é testável. Agora, se vai ser eficiente e valer a pena como um novo insumo para reduzir a infestação de cochonilha, aí já é outra história. Então, assim, a maior parte dos resultados do nosso PV, sim, depende de melhoramento para chegar no agricultor, sempre soube disso, e o caminho. Mas no andar, no caminhar, ao longo do caminho, a gente deve achar outras coisas que devem ajudar também. Perfeito, professor. Geraldo, então, amanhã vai ter uma discussão, pelo que entendi, em relação à PIBIC, é isso? Foi trocado. Pronto. Então, convido a todos a estarem presentes amanhã, né, para a gente não perder o nosso horário reservado. E agradecemos
muito fortemente, professor. Feliz com a apresentação, Agradeço. feliz com a discussão. Não é fácil o tema, principalmente para mim, mas cada vez mais aprendendo. E, professora Ana Lu, tenha boa sorte do seu dentista, viu? Porque eu tô sabendo, eu estou fazendo implante de tudo que é parte superior, eu estou sabendo como danado é isso. E, Rômulo, boa sorte para sua esposa, viu? Boa sorte. Só pedir a Stephanie, que ela que está responsável para fechar. Isso, Stephanie Brito. Isso. A ela, nossos especiais agradecimentos. Então, um bom dia a todos e, se Deus quiser, até amanhã. Agradeço a todos, agradeço a equipe. Bom dia. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Amanhã. Tchau. Obrigado.